nerd do colégio tem a oportunidade de ensinar 3 garotas superdotadas. E além dele presenciar vários momentos maravilhosos, elas ainda se apaixonam por ele. Parte 1 da segunda temporada desse anime que está passando na tela. Retornamos com o Prota estudando e após terminar suas atividades, lembra que ainda faltava das meninas. Primeiro ele lembra da Furuhashi, que agora já sabia resolver equações simples, mas logo os conteúdos iam ficar mais difíceis. A próxima foi a Ogata, que também teve uma melhora, porém tinha que praticar mais leitura. E por último o Uruka, que melhorou bastante seu inglês, mas ainda estava com dificuldade de ler textos grandes. Com isso ele pensa em algo para ajudá-las com suas dificuldades. No cursinho, a Ogata toda confiante vai pegar o resultado de seu simulado, achando que se deu bem, e ao abrir, vê que tirou um E. Após isso, vemos as meninas reclamando que estava muito quente, e Uruka fala que queria estar na praia se refrescando. Azumi comenta que gostaria muito de ver Ogata na praia, para ver o tamanho de seu busto. Uruka então comenta que Ogata usa F. Furuhashi, decepcionada com o tamanho do seu, pede para mudar de assunto. Logo Ogata aparece e diz que acabou tirando E e pergunta qual foi a delas. Suas amigas, achando que ela estava falando sobre o tamanho de seu busto, falam com muita facilidade. Até que Furuhashi fala e sua amiga diz estar com inveja por achar que isso era a nota dela, mas na verdade era o tamanho que ela usava. E no fim elas descobrem do que realmente se tratava. Do nada elas começam a pensar no que os garotos mais olham nas garotas e fazem alguns comentários sobre isso. Mais tarde, enquanto o Prota ensinava a Ogata, ela pensa no que sua amiga falou e então o Prota pergunta se ela tinha um D ou um E, a deixando em choque por pensar que ele estava se referindo aos seus babies. Assim ela responde que há pouco tinha um G e o Prota fica pensando que nota seria essa, pois ele nem sabia que existia. E então fala que não ia desistir até alcançar seu objetivo. O Ogata entendeu tudo errado novamente e diz deixar ele pegar por apenas alguns segundos. E quando o Prota percebe do que se tratava, o desespero toma de conta com medo do pai dela. Depois disso, a coitada não sabia nem onde pôr a cara, enquanto o Prota tentava não olhar pra ela. Logo era as férias de verão, um período crítico para os vestibulandos que são proibidos até de pensar em aproveitar, e o tempo todo era estudo atrás de estudo. E enquanto estudavam em grupo, Furuhashi, por um vacilo, chama o Prota pelo primeiro nome, e as duas garotas pedem uma explicação, e quando o Prota estava prestes a falar toda a verdade, é impedido por ela, que inventa uma desculpa esfarrapada que dá super certo. E com isso, Ogata e Uruka também queriam que Nariyuki chamasse elas pelo seu primeiro nome. Mais tarde, o Prota vai tomar banho e percebe que as meninas tinham entrado no banheiro errado. Elas tentam sair, mas são impedidas por outros garotos que chegam ali também. Enquanto o Prota pensava em um jeito de ajudar elas, seus colegas tentavam abrir um buraco para espionar do outro lado. E logo que conseguem, são surpreendidos por uma garota. E as meninas aproveitam a oportunidade para fugir dali. Após isso, suas amigas lhe dão uma bebida como agradecimento por ele ter ajudado elas mais cedo. E antes de aceitar, ele entrega uma peça de roupa que Furuhashi tinha esquecido. No café, Nariyuki e Azumi ficaram responsáveis por fazer alguns serviços de limpeza que foram acionados. E então eles partem juntos para o primeiro local. Ao chegar lá, dão de cara com a professora que não permite a entrada de Azumi por não querer que ela descobrisse que ela morava em um chiqueiro. Assim, ela puxa o Prota para dentro de sua casa e faz o coitado limpar toda a bagunça dela. Em seguida, eles vão para o próximo e dessa vez era a casa de Uruka. E ao perceber que o Prota estava junto, ela sai desesperada fazendo tudo sozinha e ainda fez eles comer junto com ela. A próxima parada foi na casa de Furuhashi, que também não deixou eles limpar nada com vergonha do que Nariyuki ia pensar se visse a zona que estava na cozinha. E a cena se repete novamente. Izumi se recusa a aceitar o dinheiro sem ter feito nada, sabendo que seu cliente estava faminta. E então Furuhashi tem a ideia de pedir comida para eles comer juntos. A última parada era na casa do Prota e finalmente ela fez seu trabalho e muito bem feito. Até as crianças ela colocou para dormir. E Nariyuki também saiu beneficiado nisso. Na sala de aula, durante a explicação da professora, Furuhashi acabou dormindo e acorda com esse olhar ameaçador em cima dela, tadinha. Em seu chiqueiro, enquanto preparava as provas, seu note descarrega. No dia seguinte, ela estava muito cansada, pois teve que ficar a noite acordada e acabou dormindo na hora da prova. Por sorte, a única pessoa que percebeu foi o Prota. Na hora do evento, Kirisu não estava mais conseguindo segurar o sono e acaba cochilando novamente, mas é salva pelo Prota, que finge espirrar para acordá-la. Ao chegar em casa, estava completamente acabada e quando vai pegar sua chave, percebe que tinha perdido e começa a procurar. Nariyuki estava passando por ali e pergunta se estava tudo bem. Ela fala que sim, pede para ele ir para casa, mas ao ver que ela estava andando igual zumbi, decide ficar para ajudá-la. Depois de ter procurado por tudo quanto é canto, decidem olhar na bolsa novamente. O Prota vê uma carteira e pergunta o que era aquilo. Ela, toda orgulhosa, diz que não tinha nada a ver, que era apenas uma carteira de guardar pendrive. E quando abre, é surpreendida, pois a chave estava bem ali o tempo todo. Ao chegar em casa, ela
agradece e cai de tanto sono. Com isso, Nariyuki a carrega em seus braços. Alguns dias depois, Ogata resolve cortar um pouco sua franja, pois estava achando muito grande. Seu pai aparece bem na hora, assusta ela e ela acaba cortando mais do que devia. No caminho para o colégio, as BFFs se encontram. Uruki e Furuhashi ficam chocadas quando vê que Ogata tinha cortado o cabelo, mas dizem que ficou bonitinho. Logo, o Prota chega e ao tentar falar com Ogata, ela o evita a todo custo e sai correndo. Na hora dos estudos, Ogata estava usando uma máscara para evitar que o Prota visse ela. Porém, estava quente demais e quando ela foi tomar um pouco de água, acabou se engasgando. E Furuhashi tira sua máscara e a deixa desesperada. Então, o Prota olha para ela e diz que estava a mesma de sempre, chateando assim as outras garotas por ele não ter percebido que ela tinha cortado a franja. Após isso, Nariyuki olha direitinho para descobrir o que havia de diferente nela, mas falhou novamente. Na volta pra casa, ele se desculpa 1 milhão de vezes por não saber o que era, mas é ignorado por ela. Até que ele a chama pelo primeiro nome e pergunta se ela poderia lhe dar mais uma chance. Assim, ele tenta mais uma vez e erra tudo, mas para compensar, fala que a expressão dela mudou, pois quando ele a conheceu, ela era muito séria e ultimamente estava mostrando vários tipos de expressões. Com isso, ele acaba amolecendo o coraçãozinho dela e para deixar o Prota feliz, ela fala que ele acertou. No colégio, sua amiga vê que seu estojo estava só o resto e se oferece para escolher um com ela. Ogata aceita e a deixa super empolgada para esse encontro. No dia tão esperado, ela acaba atrasando um pouco e sua BFF finge que tinha acabado de chegar, mas na verdade estava ali há muito tempo. Antes de irem escolher o estojo, elas vão comer algo e sua amiga doidinha a mima com muitos doces. Logo, Sekijo pega o cronograma que ela tinha preparado para tornar o dia de Ogata inesquecível. E ao olhar para trás, vê o Prota e desiste de tudo, achando que Ogata iria preferir ficar com ele. Assim, ela diz que surgiu um imprevisto e se manda dali. Após isso, vemos ela toda triste por não ter ficado com sua melhor amiga. E então ela se lembra do dia que conheceu Ogata. Antes de conhecê-la, ela vivia sozinha por ser a nerd da sala. Até que um dia, quando ela estava fazendo uma prova, termina rapidamente. Mas por receio, acaba esperando um pouco. Nesse momento, Ogata se levanta e anuncia que terminou sua prova. Dois idiotas falam alguma coisa que não deviam e se arrepende. E aqui foi quando Sekijo ficou impressionada com a atitude de Ogata e quis se tornar amiga dela a qualquer custo. Voltando ao presente, o Prota encontra e pergunta por que ela saiu correndo, já que estava tão ansiosa por esse encontro. Sekijo diz que gosta muito de Ogata, pois ela salvou sua vida, e conta o que aconteceu para ele. Porém, pede para que ele não contasse para ninguém, mas sua BFF estava ouvindo tudo, pois estava logo atrás dela, e fica muito feliz em ouvir aquelas palavras. E então a chama para elas irem escolher seu estojo juntas. Sekijo até tenta rejeitar, mas uma cotovelada foi o suficiente para ela entender o que deveria fazer. Com isso, ela se empolga demais e acaba caindo em cima de sua amiga, proporcionando uma bela visão ao nosso Prota. Alguns dias depois, Furuhashi fala para Ogata se ela quisesse mudar o visual, deveria ir ao cabeleireiro. Em seguida, vemos uma cabeleireira toda triste por não ter cliente, e então Ogata chega para salvar seu dia. Karazuma fica admirada com a falta de estilo e acaba se empolgando demais, e resolve transformá-la. Assim que ela começa a pedir as coisas que ela precisava para sua ajudante, Ogata fica pensando se teria dinheiro para pagar. Depois disso, vemos o Prota esperando ela para estudar, e logo ela chega. A transformação foi tanta que o Prota não a reconheceu e ficou se perguntando por que essa garota linda tinha sentada ao seu lado. Por ele estar todo vermelho, ela pergunta se ele está com febre, e sua reação foi a pior de todas, achando que estava sendo paquerado por ela. Não aguentando tanta pressão, manda mensagem para Ogata perguntando por que ela estava demorando tanto. Ela pensa que ele estava falando da demora em resolver as questões, mas na verdade ele não tinha percebido que era ela que estava ao seu lado. Vendo que a garota estava tendo dificuldades, lhe explica um pouco a dramática e comenta que ela aparece com uma garota que ele conhece. E então ela pergunta como era essa garota. No início estava tudo indo bem, ela até ficou emocionada, mas no final ele a compara com um esquilo e com isso ela fica com um sentimento de alívio e irritação ao mesmo tempo. Na volta pra casa, Nariyuki fica se perguntando por quanto tempo essa garota ia seguir ele, e então ela o convida para ir até sua casa. E a reação do Prota é essa daí, sem acreditar que estava sendo convidado por uma desconhecida. Então ele fala que ela deveria ter mais respeito por si mesma e que não deveria convidar uma pessoa que acabou de conhecer para ir na sua casa. E quando chega no local, não acredita que era Ogata que estava ao seu lado o tempo todo. No dia seguinte, ao tentar ter um diálogo com Uruka em inglês, tem uma decepção e tanto. Assim, ele resolve ajudá-la e propõe que eles falassem o dia todo em inglês. Ela pensa na oportunidade de passar o dia todo com ele e aceita o desafio. E diz que o primeiro que falhasse ia ter que pagar algo para o outro. O Prota elogia, mas ela entende errado e o chama de pervertido. Sem entender nada, ele fala que não é nada disso, mas seus pensamentos o condenam e ele desiste. Com isso, Uruka se empolga, fala em japonês e perde a aposta. E como combinado, teve que pagar o lanche para o Prota. Enquanto esperava ele voltar, é abordada por dois estrangeiros que lhe pedem a informação. Com muita dificuldade, ela consegue responder. Os caras gostaram dela e a convidam para um churrasco.
tóxico. Ela rejeita o convite e logo Nariuki chega, entra na frente dela e pergunta o que estava acontecendo. Os caras queriam saber qual tipo de relacionamento deles, e por estar nervoso, fala uma palavra errada e eles entendem que eles são namorados. Assim que fica sós com Uruka, pergunta se estava tudo bem. Ela apenas acena com a cabeça e começa a se alongar do nada, e na primeira oportunidade sai correndo igual uma doida. Confesso pra vocês que estou amando esse anime. E vocês, estão gostando? Deixe seu like se você apoia a continuação. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo.